orando em tempos difíceis. Orando em tempos difíceis. Vou repetir mais uma vez. Eu estava meditando aqui numa palavra que está em Romanos 8, 26. Que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, aleluia. Há momentos em que estamos tão sobrecarregados, tão desanimados, ou com tanto medo que não sabemos como orar, ou pelo que orar. Eu creio que aqui, alguns de vocês, alguma vez, já passou por essa situação, de estar tão cansado, que quando ajoelha não sabe o que vai falar. De estar tão, às vezes, assim, sobrecarregado, que não sabe o porquê que ajoelhou, mas só do suspiro, só do gemido, o Espírito Santo sabe o que você precisa, o que você necessita. E aqui diz assim, é aí que o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda a orar. Jesus se refere ao Espírito Santo como um conselheiro. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Está em João 14:16. Amados, aqui Jesus, Ele nos deixa aqui aconchegado. Ele diz que está enviando, que Deus, o Pai está enviando um conselheiro, um outro conselheiro para nós. Ele quis dizer que Ele estava indo, mas que o Espírito Santo estaria conosco. E nesses tempos difíceis, nós temos que nos achegar a Deus. E devemos buscar o Espírito Santo, para que, através do nosso gemido, através do nosso suspirar, Ele possa levar a Deus aquilo que está dentro do nosso coração. E muitas vezes, amados, a gente quer fazer coisas de nós mesmos. Às vezes a gente acha que por falar demais, que a nossa oração vai ser mais ouvida. Ou muitas vezes a gente acha de simplesmente ficar só em silêncio. Mas o que Deus está querendo é que de dentro de nós possa sair gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Entenda, o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Templo significa morada. Então, se é morada, o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo, ele habita em você, isso significa, amados, que quando você ajoelha para orar, o Espírito Santo leva aquilo que está dentro de você a Deus. E muitas vezes, devido a esse cansaço, devido à correria do dia a dia, a gente acha que não deve ajoelhar para orar. A gente acha que não deve elevar o nosso pensamento a Deus. Mas é nesse tempo difícil que devemos mais estar em oração. O tempo inteiro. Amados, quando vem uma enfermidade e atinge você, significa que é momento de também você se achegar mais próximo de Deus. Porque muitas vezes o que o inimigo quer é impossibilitar você de chegar próximo de Deus. Porque assim foi com Jó. Como não havia um outro jeito, a forma que o inimigo encontrou foi lançar uma enfermidade. Mas Jó permaneceu fiel. Então eu e você devemos permanecer fiéis. Porque Deus, Ele é bom. E Ele conhece o mais profundo de cada um de nós. E muitas vezes, amados, a gente confia mais no que um irmão fala. Faz tal remédio. Faz tal remédio. E talvez o que você está precisando é de uma pitada boa de fé no teu coração.
Está na hora de tomar posse dessa vitória. Está na hora de tomar posse desta palavra. Está na hora de tomar posse. Olha só, amados. Quando eu vejo a história de Jó, eu percebo que Jó perdeu tudo. Mas teve alguém que ele não perdeu ali. Primeiro, ele não perdeu a fé e nem a esposa. Aí eu fiquei pensando, aquela mulher, ela o tempo todo murmurava no ouvido de Jó, o tempo todo ela falava para Jó para abandonar, para desanimar, mas mesmo assim, Jó permaneceu firme. E aí eu descobri por que aquela mulher não morreu, porque a palavra de Deus diz que quando um homem e uma mulher se unem, se torna uma carne. Então, por causa de Jó, aquela mulher foi poupada, bispo. Olha como isso é tão sério, amados. Talvez por causa de você. Talvez por causa de você, o seu cônjuge está sendo poupado. Às vezes por causa de mim, o meu cônjuge está sendo poupado. Então entenda que a gente precisa ter uma fé inabalável. Porque através da tua vida, a tua casa ainda permanece de pé. Está sendo forte o que Deus está falando aqui em meu coração. Talvez nesta noite a gente tenha vindo aqui. Por exemplo, eu hoje estou aqui, meu esposo não está, mas eu oro para o meu esposo. Talvez você está aí, a sua esposa não está, mas você ora pela tua esposa. Às vezes você está aí, o teu filho não está, mas você ora pelo teu filho. A oração tem que ser o tempo inteiro. E para quando chegar os momentos difíceis, a gente está firmados na fé. Deus quer nos fazer vitoriosos, mesmo em tempos difíceis, para que Ele possa ser exaltada. E para que isso aconteça, temos que correr em direção a Ele, entregar a nossa vida, amados. Temos que entregar a nossa vida a Deus. Só assim teremos a certeza da nossa vitória em Cristo. Peça ao Senhor que Ele aumente a sua fé. Amados, até aqueles discípulos pediram para que Jesus aumentasse a fé deles. Imagina eu e você, nós precisamos pedir ao Senhor, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé. E aqui, amados, tem algo... Assim, tem alguns pontinhos que eu coloquei, que eu acho interessante a gente fazer observações, e que a gente deve colocar no nosso dia a dia. Número 1, alimente-se da palavra de Deus. Em Romanos 10:17 diz, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amados, temos que estar nos alimentando o tempo inteiro da palavra do Senhor. Ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, cantar, louvar. Como posso eu falar de algo que eu não vivo? Para mim falar algo eu preciso viver. E para mim falar de Jesus eu preciso viver Jesus. Uma outra coisa, entregue o controle para Deus. Quantas vezes nós queremos controlar as coisas, achando que do nosso próprio entendimento vai dar certo. Mas precisamos confiar em Deus. Se uma porta se fecha, Deus tem outras se abrindo para você. Eu quero falar com vocês. Continue orando em tempos difíceis. Porque eu creio que se está difícil é porque Deus está trazendo bênção, está trazendo algo grande para você. Eu fico olhando que Jesus, Ele fazia algumas coisas, o Espírito Santo, quando eu estava ali orando, o Espírito Santo falou assim em meu coração. Muitas vezes buscamos respostas e milagres em momentos de euforia. Mas se nós observarmos um pouquinho na Bíblia, a busca era primeiro individual. Jesus, ele se retirava para orar. Ele ficava sozinho. Ele orava em secreto com o Pai.
Depois, em conjunto, ele juntava os discípulos e ele orava. E só depois era em meio à multidão. Às vezes tem pessoas fazendo o contrário, bispo. Ora em meio à multidão, quando o louvor está pegando fogo, quando a igreja está agitada. Mas no seu individual, não tem buscado a Deus. No meio dos irmãos, quando estão no momento de conversa na casa do outro, será que tem parado para orar? Ou é mais fácil levar uma conversinha boba? Eu quero dizer a vocês, amados, para a gente ver resultado dessas cadeiras aqui cheias, é buscando primeiro no individual, no mundo espiritual, depois entre nós em oração, para aí sim estar preparado para ir para o meio da multidão, para ir lá para fora, para as praças, na escola, no seu trabalho, no trabalho onde o bispo leva o café da manhã para os moradores de rua. Aí sim, vocês vão ver a eficácia do tempo de oração que vocês fizeram. Ore em tempos difíceis, ore e permaneça firmes. E aqui ainda fala assim, ó, em meio à multidão, os milagres aconteciam, e todos os milagres foram buscados com muitos esforços, e é verdade. Eu vou bater mais uma vez, eu já falei sobre isso, mas vou bater mais uma vez. Aquele cego que estava ali na beiradinha, aquele cego de Jericó, provavelmente já tinha orado há muito tempo para que ele pudesse enxergar, até quando Jesus passou, e ele gritou, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquela mulher do fluxo de sangue, pode ter certeza, ela gastou toda a sua economia, mas ela orou muito para no dia que chegar o milagre, ela pudesse enxergar o tempo e a hora certa. Eu quero dizer aqui, está na hora de colocarmos em ação a nossa oração, para quando chegar o momento certo, a gente enxergar a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Talvez essa está sendo a oportunidade, amados. Não é mais a oportunidade do comodismo. É a oportunidade de saber verdadeiramente quem serve Jesus. E eu sempre usava e falava isso, mas de uns tempos para cá eu tenho lido a palavra e eu tenho buscado um novo entendimento. Eu falava assim, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Mas eu percebo algo que na palavra de Deus diz assim, bispo. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E o muitos chamados somos nós que devemos trazer. E Jesus é que escolhe quem sobe, quem entra. Mas é nós que devemos levar o evangelho e encher sim esse templo. É eu e você que devemos cumprir o ID do Senhor. É eu e você que temos que pregar o evangelho. É eu e você que temos que estar firmados em oração nesses tempos difíceis. Firmados na rocha. Eu vou fazer uma pergunta, ainda tem assim no final, tem uma vida de oração, seja íntimo de Deus. E eu vou fazer assim, fechando já a minha ministração, que vai ser rápida, mas eu quero que seja eficácia. Eu quero que vocês guardem dentro de vocês. Você tem sentido a sua fé ser desafiada? Momentos assim são inevitáveis na caminhada. Mas lembre-se que você não está só. Aproveite o tempo da adversidade para se aproximar de Deus e confiar nas promessas que Ele tem para você. Se você está se sentindo desafiado, não perca a sua fé. Agora é o tempo de levantar. Agora é o tempo de guerrear. Agora é o tempo de mostrar
que não foi só no primeiro amor, que é no meio do processo e que é na finalização, para que no último dia, para que naquele grande dia, possamos contemplar a face do Senhor. E que possamos fazer assim como fez Paulo, dizer: eu combati o bom combate, e eu guardei a minha fé. E que possamos ser firmes, e permanecer firmes, orando em tempos difíceis. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Tem um hino que diz desse jeito. E é isso que nós devemos fazer. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Permanecemos firmes, amados. Porque é isso. A palavra do Senhor diz, Jesus disse que Ele venceu o mundo. Que no mundo nós teríamos aflições, e Ele venceu. Que permanecemos firmes nele. Que Ele possa brilhar em nós. E que nós possamos testemunhar o verdadeiro e eficaz Evangelho de Cristo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade desta noite. Em nome de Jesus. Obrigado, meus amados. Deus abençoe.